questão seguinte é uma questão desafiadora que exige algum raciocínio legal aqui, hein? É como se fosse um jogo de palavra cruzada, só que é com números cruzados, tá? E os números que você coloca aqui, de onde vem? Olha só que o enunciado. As casas da figura abaixo devem ser preenchidas com números primos. Números primos, como 2, 7, 3, 7, tá? São números primos. Em cada linha ou coluna, o produto dos números deve ser igual ao número indicado pela seta. Ah, isso aí. Então, por exemplo, 294 é esse produto aqui. Tá certo isso? 294 é a mesma coisa que 2 vezes 7 vezes 3 vezes 7. Parece que é, né? Porque, olha aqui, 7 vezes 7 dá 49. 49 vezes 2 dá 98. 98 vezes 3 dá 294. Isso mesmo. Só que não tem aqui ordem, né? A gente, a princípio, não sabe que ordem a gente vai usar. A ordem a gente vai ter justamente que descobrir aí, né? Para compatibilizar essas células todas aqui. Então, em cada linha ou coluna, o produto dos números, que são números primos, deve ser igual ao produto indicado pela seta. Tá, então olha só, eu vou ter que transformar esses números aqui, 150, 462, 495 e 84, eu vou ter que fatorar tudo isso aqui, né? Transformar num produto de fatores primos, certo? A coluna indicada por 294 já está preenchida. Percebi. Qual é o número que deve ser escrito na casa marcada com asterisco? É esse aqui, né? Que número que tem que ficar aqui? Então vamos fazer isso? Vamos fatorar cada um desses números aqui. Ó, o 150. Fatorando 150, ó, 150 dá por 2. Aqui vai ficar 75. Não dá mais por 2. Então dá por 3, vai ficar 25. Não dá mais por 3, mas dá por 5, vai ficar 5. E aqui dá por 5 mais uma vez, aí vai ficar 1. Pronto, isso aqui é o 150 fatorado. É 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. 2 vezes 3 vezes 5 vezes 5. Só que tem um detalhe, a gente não sabe qual desses fatores vai ficar aqui em qual casa, a menos que seja o 3, né? Porque o 3 já foi preenchido, o 3 já foi dado. Então eu sei que o 3 tem que ficar aqui. Agora, nessas outras 3 células, você tem que colocar, ó, o 3 já foi embora. Você tem que colocar 2, 5 e 5, mas você não sabe em que ordem, né? Qual fator vai ocupar qual casa. Mas fazendo a mesma coisa com os outros números, talvez a gente descubra isso. Aqui o número que está fácil de fatorar, vamos ter que fatorar todos eles. Mas, por exemplo, 84 fatorado vai ficar assim, ó. 84 dá por 2, vai ficar 42. Dá por 2 ainda, vai ficar 21. Agora dá por 3, vai ficar 7. E por 7 vai ficar 1. Então isso aqui é a fatoração do 84. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 7. Só que a gente não sabe quem é quem, né? Olha, o asterisco é um desses aqui que a gente vai ter que descobrir. 495, ó, ficou espremidinho aqui. Eu vou escrever aqui embaixo, tá? 495. 495 fatorado. Não dá por 2, né? Mas dá por 3? Sim, dá por 3. Porque a gente vê que a soma dos algarismos é 18. Então quer dizer que isso aqui é um múltiplo de 9 e é múltiplo de 3 também. Então não dá por 2, mas dá por 3. Quanto é que dá isso aqui dividido por 3, hein? Dividindo isso aqui por 3 vai ficar 165, tá certo? É, vai dar 165. Ainda dá por 3? Sim, a soma dos algarismos está dando 12, é um múltiplo de 3. Então isso aqui ainda dá por 3. Quanto é que é 165 por 3? Isso aqui vai dar 50, opa, aqui que eu escrevo, 55. Então dividindo por 3 deu 55. Agora não dá mais por 3, mas dá por 5. Que sorte que eu botei 5 aqui, hein? Aqui vai ficar 11
e aqui 11 vai ficar 1. Então, isso aqui é o número 495 fatorado. Vou escrever aqui do lado. É 3 vezes 3 vezes 5 vezes 11. 3 vezes 3 vezes 5 vezes 11. E falta agora esse aqui, ó, 462. 462 fatorado. Tem que fatorar todo mundo, não tem jeito. Olha aqui, 462 dá por 2. Vai ficar 231. Bom, não dá mais por 2, mas dá por 3. A soma dos algarismos é 6. Então isso aqui é múltiplo de 3. Quanto é que dá isso aqui dividido por 3, hein? Isso aqui vai dar 77. Dividindo por 3 vai dar 77. Não dá mais por 3, mas dá por 7. E aqui vai ficar 11. Então, 11 e vai dar 1. Então, isso aqui é o número 462 fatorado. Vou escrever aqui, ó. 2 vezes 3 vezes 7 vezes 11. 2 vezes 3 vezes 7 vezes 11. Pronto, agora a gente tem que descobrir aí como é que a gente vai preencher essas casinhas aí com esses fatores, né? O 3 a gente já escreveu aqui. A gente tem que escrever aqui ainda 2, 5 e 5. Acontece que aqui, nesse número, não tem nenhum fator 5, tá vendo? Não tem fator 5 aqui. Então o 5 não pode ser escrito aqui nessa casa. O 5 tem que ser escrito nessas duas casas aqui. E como você tem dois fatores 5, a única opção que você tem é escrever 5 aqui e 5 aqui. E o 2 só sobrou esse lugar para ele aqui, 2. Então, esse número 150, você tem que escrever ele desse jeito aqui. Certo? Então, esse aqui já está pronto, já escrevi todos os fatores. Olha só, aqui a gente vai conseguir mais uma informação. Observe que aqui nessa coluna você tem que ter 3, 5 e 11. Tem que aparecer aqui dois fatores 3. Um fator 5 e um fator 11. Só que tem um detalhe, o 5 não pode ficar nessa casa. E nem o 11. Sabe por quê? Porque se o 5 tivesse nessa casa, você teria o fator 5 aqui. E você não tem fator 5. Então o 5 está fora dessa casa. Proibido ficar aqui. A mesma coisa o 11. O 11 não pode ficar aqui. Porque você não tem fator 11 aqui nesse número. Então o único número que pode estar aqui é o 3. Então obrigatoriamente você tem que ter um número 3 aqui nessa casa. Eu não sei onde vai ficar o outro 3. Eu não sei onde vai ficar o 5 e não sei onde vai ficar o 11. A única coisa que eu posso ter certeza é que aqui é o número 3. Então, não dá pra gente tirar mais nada daqui. Então a gente tem que continuar aqui fazendo eliminação. A gente descobriu que esse número aqui tem que ser 3. Por quê? Aqui não pode ser nem 5 nem 11. E obrigatoriamente você teria que ter 5 e 11 aqui. Mas 5 ou 11 não poderiam ficar aqui, porque senão eles estariam nesse número 84. E 84 não tem fator 5 nem fator 11. Então aqui só pode ser 3. Então esse 3 aqui eu já descobri onde ele fica. E aqui a gente já descobriu que nessa coluna tem um fator 2. Então, o 2 já está posicionado. Certo? Agora, olhando para esse número aqui e para esse número aqui, a gente pode descobrir quem é que vai ter que ficar nessa casa. Porque, olha só, o 2 já foi embora. Aqui, eu só posso colocar um 3, um 7 ou um 11. Acontece que se você colocar o 11, não vai dar certo. Por quê? Porque aqui você não tem fator 11. Então, aqui é proibido colocar o 11. O 11 está fora daqui. Eu posso colocar o 3 aqui? Não, eu não posso colocar o 3 aqui, porque esse produto aqui só tem um fator 3. E eu já gastei ele aqui. Então aqui não pode ser 3. Como o 2 também não pode ser. Então aqui só pode ser um 7. Obrigatoriamente aqui você tem que ter um número 7. E o cerco está se fechando, hein? Agora, olhando aqui para o número 84, olha, a gente já encontrou que aqui tem um fator 3, a gente já encontrou aqui que tem um fator 7, e agora
84 tem ainda mais 2 fatores 2. E eles têm que ser colocados obrigatoriamente nessa casa e nessa casa. Aqui obrigatoriamente tem que ser 3, que a gente já viu. Aqui obrigatoriamente tem que ser 7, que a gente já chegou nesse raciocínio, já levou à conclusão disso. Então, só sobram números 2 para serem colocados aqui e aqui. Então, esse número aqui tem que ser 2 e esse número aqui tem que ser 2 também. O asterisco tem que ser um 2. Então, o número que tem que ser colocado aqui é o 2. Então, 2, resposta correta, letra A de alfa.